Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala aí galera, Vascaíno na Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Se você já é inscrito, deixa seu like, comenta, compartilha para que o YouTube possa entregar para mais Vascaíno. Se você não é inscrito, me dá essa moral aí galera, se inscreve para que possamos chegar na marca de 1 milhão de inscritos. Porque aqui é Vasco da Gama e somos mais de 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, pelo mundo afora. Já quero deixar meus agradecimentos à minha parceira e patrocinadora SB, que é a Estúdio Beleza que é a Cama, que fica situada em Duque de Caxias, no bairro Chacrinha, no estado do Rio de Janeiro, galera. Vamos de conteúdo, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita e toda hora borbulha uma notícia a respeito do gigante da colina, galera. Vamos falar a respeito aqui da SAF da Gama, galera. Parte administrativa do Vasco da Gama. Sei que muitos torcedores não curtem muito esse tipo de conteúdo, mas é necessário entendermos o que está acontecendo nos bastidores do Vasco da Gama, galera. Por isso, o Vasco da Gama vem passando alguns problemas, porque a maioria dos torcedores não gostam de política e não gostam de entender a parte burocrática e a parte por trás, né, nos bastidores do Vasco da Gama. E aí, filho, se você não quer saber o que está acontecendo com o teu time burocraticamente, infelizmente você também não pode reclamar quando tudo está dando errado lá atrás nos bastidores. Então, eu curto e vou trazer para vocês aqui. Se você curte, já deixa aí o like para mim aí, já deixa o comentário a respeito do que eu vou falar aqui agora, galera. Vou estar lendo aqui a matéria que eu pesquisei na internet a respeito do que está acontecendo com o Vasco da Gama, né? Essa foi uma das notícias que saíram no GE, galera. Como todo mundo já sabe, cara, aguardando a data para finalizar o litígio entre Vasco Associativo e 77 Partners, o Vasco está perto de fechar com a assessoria financeira G5 Partners para auxiliar na venda da SAF. A empresa vai se encarregar de ir ao mercado para poder estar atrás de proposta para a venda do futebol do clube. O papel da G5 Partners se assemelha à da KPMG, que foi responsável pela intermediação da venda do Vasco para a 77 Partners, com comissão de 3% da transação na época, galera. Inclusive, a empresa cobra o Vasco os valores da comissão. Até quarta-feira, o Vasco precisa apresentar balanço financeiro de 2024 e o plano de pagamento na recuperação judicial nos próximos dias. No início de abril, o diretor financeiro deixou a SAF do Vasco por questões familiares, ou seja, o cara pediu demissão e não faz mais parte da comissão, né, financeira do Vasco da Gama. Não é mais diretor financeiro do Vasco da Gama e o Vasco agora está tendo que se virar para poder estar botando isso em ordem, galera. Porém, quero dizer também que a 77 Partners deixou uma herança negativa para o Vasco da Gama e isso está trazendo um transtorno para o Vasco. É o Sforza, galera. O Vasco não conseguiu pagar ainda o Sforza e o time está cobrando 2,3 milhões de dólares ao Vasco da Gama e já acionou a FIFA. E a FIFA está estudando um meio de estar cobrando o Vasco da Gama, até porque o Vasco está em recuperação judicial, galera. Então, vamos querer não, né, galera? Vamos tentar entender o que está se passando. Se o Vasco não estivesse na recuperação judicial, a FIFA teria metido um transfer ban no Vasco. Ou seja, o Vasco não poderia contratar ninguém nessa atual janela enquanto não pagasse, né? Enquanto não pagar, né, o ex-time do Sforza, galera. Isso é o transfer ban. O Vasco ele recebe uma punição por não pagar, por estar devendo, né, clubes ou até mesmo jogadores. Então, o Vasco da Gama ele está na recuperação judicial e a FIFA está estudando um meio de estar punindo ou cobrando o Vasco da Gama dessa forma. Não é garantido que o Vasco não venha a sofrer um transfer ban, galera. Até porque, né, a recuperação judicial ela acompanha a legislação do Brasil. E a FIFA ela tem por direito obedecer à legislação brasileira, não pode passar por cima. Mas isso é futebol e nós sabemos que no Brasil pode-se tudo. Então, está tendo muito cautela para poder tomar
uma iniciativa a respeito do que vai se fazer com o Vasco da Gama com essa dívida. Porém, se a FIFA cismar de cobrar essa dívida, o Vasco da Gama vai ter que comunicar, né, aos órgãos públicos de que deverá pegar esse valor e pagar a FIFA para não sofrer o transfer ban, galera. Mas se a FIFA resolver respeitar a legislação brasileira, a FIFA não irá cobrar o Vasco da Gama e também não irá punir o Vasco da Gama, irá sim esperar a recuperação judicial, até porque, né, esse time que está cobrando o Vasco da Gama, ela está inclusa na recuperação judicial. Então, galera, essas são as informações internas que temos, burocráticas, chata para poder estar falando do Vasco da Gama. Como todo mundo já sabe, o Vasco da Gama deve não só a um time, mas deve muitos credores. O Vasco da Gama está numa pindaíba, deve cerca de 1 bilhão e 400. Por isso entrou numa recuperação judicial para não decretar falência, galera. Tamo junto, saudações vascaína, até o próximo conteúdo, valeu!